A mudança para uma casa maior no interior de Minas Gerais parecia ser o início de uma nova fase. Um lugar tranquilo, onde a família poderia crescer em paz, longe da agitação da cidade. O jardim, com suas estátuas de pedra antigas, parecia ser a cereja do bolo. Havia algo encantador naquelas figuras esculpidas, como se contassem histórias do passado, e aquele ambiente oferecia uma sensação única. Mas, à medida que os dias passavam, pequenas mudanças começaram a acontecer, algo que ninguém poderia explicar completamente. No começo era apenas um leve desconforto. As estátuas que antes estavam firmemente posicionadas começaram a se mover de maneira sutil, quase imperceptível. Primeiro, foi um pequeno ajuste, algo que poderia ser explicado por uma simples rajada de vento. Mas com o tempo, a sensação de que algo estava errado se intensificou. As figuras, de repente, pareciam estar em lugares diferentes a cada manhã. A estranheza cresceu, e uma sensação de estar sendo observado tomou conta da casa. O que parecia ser um lugar pacífico começou a se transformar em um ambiente inquietante, e ninguém sabia o que pensar. A tentativa de encontrar uma explicação lógica falhou. O vento não poderia ser o responsável por mover estátuas tão pesadas e firmemente posicionadas. A família se viu dividida. Alguns tentavam racionalizar a situação, enquanto outros já não conseguiam mais ignorar o desconforto crescente. A verdade é que o mistério só aumentava à medida que as estátuas tomavam novas posições, como se estivessem se aproximando cada vez mais da casa. E ali, no coração daquela casa, o que parecia ser um detalhe simples do jardim, passou a se tornar uma fonte de pavor. O mistério se tornou tão grande que uma noite, todas as estátuas estavam alinhadas na borda do jardim, com os olhos das figuras voltados para a casa. Essa cena, aparentemente inofensiva à primeira vista, causou um pânico generalizado. Como se fossem espectadores silenciosos, as estátuas pareciam vigiar cada movimento da família. O medo tomou conta, e a sensação de impotência foi avassaladora. Era como se não houvesse explicação possível para aquilo, e a decisão de chamar a polícia só aumentava a sensação de que algo incompreensível estava acontecendo. E então, a sensação de estar sendo observado se intensificou. O mistério ficou ainda mais profundo, como se a casa estivesse de alguma forma ligada àquelas figuras de pedra. A cidade ao redor parecia alheia, talvez sem saber que naquele bairro aparentemente tranquilo, algo sobrenatural estava tomando forma. Mas antes que pudessem entender o que estava acontecendo, a próxima casa os aguardava. E a história da invasão de algo ainda mais perturbador estava prestes a começar. A cada dia que passava, as estátuas pareciam se mover com mais propósito, mais intencionalidade. Às vezes, ao acordar pela manhã, havia a sensação de que o jardim não era mais o mesmo. As figuras de pedra estavam diferentes, como se tivessem mudado de posição durante a noite. Isso não podia ser uma coincidência. A sensação de desconforto se intensificava, e o medo já não podia mais ser ignorado. Era como se um espírito silencioso estivesse manipulando as estátuas, movendo-as sem que ninguém pudesse perceber. A dúvida começou a se instalar na mente de cada membro da família, uma dúvida inquietante, que os impelia a questionar o que realmente estava acontecendo naquele lugar. Mas o que mais assustava era a sensação de que as estátuas observavam. De algum modo, parecia que elas sabiam mais do que pareciam. Era como se a cada movimento, elas estivessem se tornando mais conscientes da presença dos moradores. E então, em uma noite particularmente sombria, o cenário tomou uma forma ainda mais perturbadora. Ao olhar pela janela, os moradores perceberam que todas as estátuas estavam alinhadas na borda do jardim, seus olhos fixos na casa. O silêncio no ar era denso, e a sensação de estar sendo vigiado se tornou ainda mais insuportável. O que parecia ser um mero capricho do vento, agora se revelava como algo mais. O pânico tomou conta da casa. A sensação de impotência foi avassaladora. As pessoas tentaram racionalizar a situação, buscar explicações para o que estava acontecendo. Mas não havia como negar o que estavam vendo. As estátuas pareciam realmente se mover, como se estivessem tomando o controle do ambiente ao redor. Mas o mais assustador
não era apenas o movimento das estátuas, e sim o fato de que ninguém tinha uma explicação plausível para aquilo. A razão já não fazia sentido, e a sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo se tornava mais forte a cada dia. A família, até então em busca de paz, se viu presa em uma verdadeira prisão psicológica. A decisão de chamar a polícia foi tomada com uma mistura de desespero e incredulidade. Como você explicaria uma situação como aquela para uma autoridade? Como alguém poderia acreditar que estátuas estavam se movendo de maneira tão peculiar e ameaçadora? A reação da polícia foi o que todos temiam: ceticismo. Eles tentaram investigar, mas sem respostas claras, o mistério ficou no ar. O medo continuou a crescer, pois a sensação de que algo estava acontecendo além da compreensão humana era palpável. Ninguém sabia mais o que fazer, a não ser esperar que o estranho fenômeno desaparecesse. Mas, como sempre acontece com os mistérios da história, quanto mais você tenta afastá-los, mais eles se tornam presentes. Foi aí que a vizinhança se envolveu. Os rumores começaram a se espalhar, e as conversas entre vizinhos revelaram algo ainda mais perturbador. Algumas pessoas já haviam presenciado acontecimentos semelhantes em suas próprias casas. O que parecia ser um caso isolado se transformava em um padrão, um mistério compartilhado entre os moradores de um bairro que, à primeira vista, parecia tão tranquilo. De alguma forma, aquelas estátuas pareciam estar conectadas a algo maior, algo que os moradores da cidade talvez não ousassem dizer em voz alta. E assim, o ciclo de mistério, medo e curiosidade se fechava, aguardando talvez a próxima história a ser contada. O medo não dava sinais de diminuir, e a casa parecia cada vez mais assombrada. Cada canto do ambiente parecia carregar um peso invisível, uma presença que não se podia ver, mas que estava ali, à espreita. Os sons da casa à noite, que antes eram reconfortantes, agora eram preenchidos por um silêncio profundo, como se as estátuas estivessem esperando. O tempo passou, e embora os moradores tentassem retomar uma vida normal, o medo persistia. Era como se cada movimento dentro da casa fosse observado. Cada palavra falada se tornasse um eco que reverberava para o jardim. O impacto psicológico foi grande, e todos na família começaram a questionar sua sanidade. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Em uma noite particularmente sombria, uma das estátuas desapareceu. Não havia vestígios, nem sinais de que tivesse sido movida ou destruída. Simplesmente sumiu. O vazio deixado por aquela estátua era palpável, como se a casa tivesse perdido uma peça essencial de sua própria existência. A ideia de que a estátua havia sido roubada ou movida por alguém não fazia sentido, pois ninguém na vizinhança tinha visto nada. E mais importante, ninguém sabia o que realmente significava aquele desaparecimento. Seria isso um sinal? O fato de que o número de estátuas agora não era mais o mesmo parecia como um anúncio de que algo ainda mais perturbador estava prestes a acontecer. A sensação de que a casa estava viva começou a tomar conta de todos. Era como se o lugar tivesse uma força própria, algo além da arquitetura e da paisagem. Tudo parecia estar em constante movimento, mesmo quando nada se movia fisicamente. As pessoas, quando entravam na casa, sentiam uma pressão crescente sobre os ombros, como se estivessem sendo observadas por algo invisível. A atmosfera ali era densa e inescapável. Por mais que tentassem escapar desse pavor, ele parecia seguir cada um dos membros da família, como uma sombra persistente, algo que não podia ser ignorado. A cada dia, os moradores se afastavam mais da casa, sem saber que, ao fazer isso, estavam apenas alimentando o mistério. O medo não era algo tangível, mas se tornava cada vez mais real. Era como se a casa estivesse jogando um jogo psicológico com eles, desafiando sua compreensão do que é real e do que não é. Enquanto isso, os vizinhos continuavam a falar em sussurros, evitando falar abertamente sobre o que havia acontecido. Aquilo parecia ser um segredo compartilhado entre aqueles que moravam na região, uma história não contada que fazia parte do tecido daquela comunidade. O mistério, assim como as estátuas, parecia ter uma vida própria,
criando uma teia invisível de conspirações e segredos. E por mais que a família tentasse seguir em frente, a lembrança daquela casa nunca se dissipou. O que aconteceu naquele lugar, o que estava acontecendo ali, continuaria a ser um enigma por muito tempo. Talvez a resposta não estivesse nas estátuas, mas na própria casa, nos seus alicerces e nas suas paredes, que de alguma forma estavam carregadas de histórias antigas e não ditas. O mistério que começou no jardim ainda estava longe de ser resolvido. E quem sabe a próxima história, talvez em outro lugar, fosse ainda mais sombria e perturbadora do que qualquer um pudesse imaginar. Mudar-se para um novo lar no bairro isolado de Pampulha, no interior de Minas Gerais, parecia uma oportunidade única. A casa era espaçosa e o porão, aparentemente simples, parecia ser o local ideal para guardar as coisas da família. Com o tempo, a nova rotina se estabeleceu e o lugar se tornava cada vez mais familiar, com um clima acolhedor que dava a sensação de refúgio. Mas logo, pequenas descobertas começaram a se revelar em cada canto daquela casa, como se ela tivesse algo a esconder, algo que não estava à vista. O porão, que parecia inofensivo, logo ganharia um novo significado. Foi durante uma tarde de limpeza que os moradores notaram algo estranho. No fundo do porão, uma grande porta trancada parecia ser uma barreira inexplicável. A chave não parecia abrir a fechadura corretamente, e o mecanismo estava colocado de maneira tão peculiar que a curiosidade logo tomou conta. A princípio, tentaram ignorar o estranho fato, mas a sensação de que havia algo importante por trás da porta não os deixou em paz. Aos poucos, a ideia de que algo poderia estar escondido ali se tornou impossível de ignorar. Era como se a casa estivesse guardando um segredo, e eles estavam prestes a desvendá-lo. Com o passar dos dias, a inquietação se intensificou. A família não conseguia mais se concentrar nas coisas cotidianas sem se lembrar daquela porta misteriosa. A curiosidade se transformou em necessidade. Alguém precisava abrir aquela porta. Após muita hesitação, um chaveiro foi chamado para abrir o portão, e o que se revelou atrás dele foi algo muito mais sinistro do que qualquer um poderia imaginar. O porão não guardava apenas objetos antigos ou entulho. Ele escondia um quarto secreto, com fotos desgastadas pelo tempo, símbolos enigmáticos e outros sinais que indicavam que alguém havia estado ali recentemente. A sensação de invasão foi imediata, como se alguém, por algum motivo, tivesse feito aquele espaço como seu refúgio sem que os moradores soubessem. À medida que a descoberta tomava forma, uma série de perguntas começaram a surgir. Quem esteve ali? O que aquelas fotos antigas e os símbolos significavam? E por que ninguém tinha mencionado esse quarto antes? Uma sensação de pavor começou a tomar conta de todos, especialmente quando se percebeu que o espaço parecia estar em perfeito estado, como se tivesse sido deixado em uso recentemente. O vazio do porão, que antes parecia ser apenas um simples armazém, se transformou em um ambiente pesado, que carregava consigo um mistério perturbador que ninguém sabia como lidar. Aquela casa, que parecia ser apenas um lar simples, agora estava marcada por algo que a família não podia mais ignorar. A descoberta do quarto secreto trouxe à tona uma sensação de insegurança que a família jamais imaginou sentir. A ideia de que alguém poderia ter vivido ali sem que soubessem era aterrorizante. Além disso, não era só o fato de que algo foi escondido. A descoberta revelava que o passado da casa estava imerso em mistérios e segredos não resolvidos. E ao olhar para as fotos antigas, para os símbolos no quarto, ficou claro que, de alguma forma, aquele segredo tinha sido enterrado de propósito. O que acontecia ali não era apenas uma questão de um morador anterior, mas algo maior, algo que ainda aguardava para ser descoberto. O clima de desconfiança pairou por toda a casa. A pergunta que agora ecoava na mente de todos era: o que mais estava escondido naquela casa? O mistério de quem havia vivido ali antes e por que haviam se ocultado nas sombras do porão se estendia além da compreensão. A sensação de que algo estava errado, de que havia mais a ser revelado, nunca deixou de existir. A casa, que parecia ser apenas um lar,
agora era um campo de mistérios históricos e segredos não resolvidos, aguardando ser desvendados. E quem sabia se as respostas, quando chegassem, trariam a paz, ou apenas mais perguntas para assombrar os moradores. O tempo passou, mas o peso daquela descoberta nunca foi esquecido. A sensação de insegurança continuou a crescer, como uma sombra invisível que pairava sobre todos na casa. Cada dia que passava, o porão parecia se tornar mais imponente, como se ele fosse uma extensão do próprio mistério da casa. Os símbolos encontrados nas paredes do quarto secreto se repetiam em outros pontos da casa, como uma assinatura, algo que estava ali desde antes da chegada da família. O que quer que tivesse ocorrido ali no passado parecia ter deixado um rastro invisível, que agora começava a ser percebido. Mas o mais perturbador era que, ao tentar pesquisar mais sobre os símbolos e as fotos, nada parecia fazer sentido. Nenhuma explicação plausível surgia. A preocupação com o que havia sido descoberto no porão começou a tomar conta da mente dos moradores. Eles se viam cada vez mais distantes da tranquilidade que esperavam encontrar. O medo do desconhecido se tornou um fardo pesado que carregavam dia após dia. A ideia de que algo ainda estava escondido na casa, algo que não haviam encontrado, começou a assombrar os pensamentos mais íntimos. Cada novo passo na casa parecia ecoar, como se os próprios alicerces guardassem segredos que não podiam ser compartilhados. Era como se cada objeto, cada item encontrado, estivesse pedindo para ser descoberto, mas ao mesmo tempo os afastava mais e mais da paz que procuravam. Os vizinhos, que antes eram uma fonte de conforto e apoio, agora pareciam mais distantes. Não falavam mais sobre o que havia acontecido ali e os olhares evitavam a casa, como se todos soubessem de algo que ninguém queria admitir. O silêncio que tomou conta da vizinhança era ensurdecedor. Em algum nível, as pessoas sentiam que aquele não era um segredo isolado, mas sim uma parte da história maior do bairro, um mistério compartilhado que ninguém ousava desvendar. Mas, ao mesmo tempo, era impossível não se perguntar se os vizinhos já haviam sido testemunhas de algo similar. Quem mais sabia daquilo? E por que ninguém falava sobre o que acontecera ali? A inquietação aumentava à medida que o medo do que estava oculto se intensificava. Parecia que quanto mais tentavam entender a história por trás do quarto secreto, mais se viam mergulhados em uma espiral de perguntas sem respostas. Uma noite, depois de uma série de eventos perturbadores dentro da casa, alguém mencionou algo que fez todos se calarem. E se a casa estivesse tentando nos dizer algo? A ideia de que a casa, com seus segredos enterrados no porão, estivesse consciente de sua presença e quisesse guiá-los de alguma forma parecia absurda. Mas o sentimento de que estavam sendo testados ou que a casa tinha algo a revelar não os deixava em paz. E assim, sem entender totalmente o que estava acontecendo, a família começou a questionar se a descoberta do quarto secreto era apenas o começo de algo ainda mais profundo. O tempo, no entanto, não trouxe respostas. Em vez disso, trouxe mais perguntas, mais mistérios. A sensação de que a casa tinha mais segredos ainda por revelar se intensificava a cada dia. E com isso, o desconforto e a insegurança começaram a tomar conta de todos os aspectos da vida cotidiana. Nada mais parecia ser o que era. E como sempre acontece com histórias misteriosas, o que começou com uma simples descoberta no porão se transformou em algo que desafia toda a lógica, todo o entendimento. O que mais seria necessário descobrir antes que tudo fosse revelado? A casa, com suas paredes e passagens secretas, parecia estar se preparando para contar uma história que ninguém jamais poderia ter imaginado. À medida que os dias se passavam, a casa parecia ganhar uma presença própria. Não mais um simples lar. Ela agora parecia ter uma identidade, algo que transcende as paredes e os móveis. O ar estava carregado de uma energia estranha, como se o próprio espaço fosse imbuído de uma vontade, de um objetivo. Os moradores começaram a sentir como se a casa os estivesse testando, desafiando sua sanidade. O quarto secreto, com suas fotos e símbolos, passou a se tornar um ponto de obsessão.
Era como se os objetos ali estivessem tentando contar uma história, algo que estava fora de alcance, e isso mexia profundamente com as emoções e o psicológico de todos. Em uma tentativa de entender melhor o que estavam enfrentando, a família começou a pesquisar sobre a história da casa, buscando qualquer pista que explicasse a origem dos símbolos e das fotos encontradas. No entanto, quanto mais investigavam, mais o mistério se aprofundava. As informações eram escassas, fragmentadas, e não faziam sentido. Para cada pergunta surgiam mais dúvidas. A história da casa parecia ter sido apagada de todos os registros, como se ninguém quisesse lembrar o que havia acontecido ali. Cada pedaço de informação que conseguiam encontrar estava envolto em uma névoa de desinformação, como se alguém estivesse ativamente tentando esconder o passado. O medo de descobrir algo ainda mais perturbador só crescia. Mas foi durante uma visita a uma loja de antiguidades local que, inesperadamente, uma pista crucial apareceu. O dono da loja, um homem idoso, mencionou algo sobre a casa e a antiga propriedade onde ela havia sido construída. Ele falou de um antigo proprietário que havia desaparecido misteriosamente, mas rapidamente mudou de assunto, como se temesse dizer mais. O olhar no rosto do homem era de apreensão, e isso fez os moradores entenderem que havia algo mais naquele bairro, algo que todos estavam tentando esconder. O silêncio sobre o passado da casa era ensurdecedor, como se todos soubessem, mas ninguém quisesse revelar a verdade. Em um impulso, os moradores decidiram confrontar os vizinhos, mas o que descobriram foi ainda mais bizarro. Ninguém queria falar sobre o antigo proprietário ou sobre os mistérios que cercavam a casa. Os olhares eram evasivos e as respostas sempre pareciam ser evitadas. A sensação de que algo havia acontecido ali no passado, algo que os moradores não estavam preparados para descobrir, se tornou mais palpável. O bairro inteiro parecia envolto em um manto de segredos e mentiras. Mas por que tanta resistência em falar sobre a história da casa? O que era tão terrível que todos estavam dispostos a manter em silêncio? A tensão aumentou e os moradores passaram a sentir que a casa estava prestes a revelar algo mais. Mas talvez o mais assustador de tudo era que o mistério da casa já havia se infiltrado em suas vidas de uma maneira que não poderia ser desfeita. A sensação de que estavam sendo vigiados por algo que não podiam controlar os perseguia e as noites se tornaram cada vez mais desconfortáveis. Mesmo quando o silêncio predominava, o medo de que a verdade estivesse mais próxima do que imaginavam os impelia a agir. Mas o que mais poderia ser revelado? E se o passado realmente tivesse algo a esconder, estavam eles preparados para lidar com o que seria encontrado? A mudança para o bairro tranquilo da Zona Norte de São Paulo parecia ser o começo de uma nova vida. O ambiente calmo, sem a agitação dos grandes centros urbanos, oferecia a paz que a família tanto procurava. Mas logo, o protagonista se deparou com algo que ele não conseguia entender: seu vizinho. A casa ao lado, que parecia tão normal à primeira vista, tinha um jardim constantemente mal cuidado e uma atmosfera estranha. O vizinho nunca foi visto. Não importava o quanto observasse, o homem nunca aparecia. Havia uma sensação de que algo não estava certo, mas o que poderia ser? Era apenas a falta de interação ou havia algo mais por trás daquele comportamento tão peculiar? A inquietação se intensificou quando o protagonista percebeu que a casa estava completamente isolada, sem sinais de vida. Não havia pegadas no caminho, nenhuma janela aberta, e o jardim, sempre desleixado, parecia ignorar qualquer tentativa de cuidado. O comportamento do vizinho parecia não se encaixar com o que se esperaria de alguém que morasse em um bairro como aquele. Havia algo de desconcertante na maneira como ele se ausentava das interações cotidianas. E por mais que fosse tentado a investigar, algo na sua intuição dizia para não fazer isso. O medo de descobrir algo que não era para ser conhecido já começava a tomar conta. Então, um dia, a vizinha idosa, Priscila, apareceu na porta interrompendo a tranquilidade da casa. Ela apareceu repentinamente, sem avisar, e foi recebê-lo de uma maneira que o deixou desconfortável. Seu olhar era estranho, como se soubesse algo que ele não sabia.
Não fez perguntas sobre a mudança, não se mostrou interessada em saber quem ele era. Sua atitude parecia fria, distante, e o silêncio entre eles era pesado. Quando ela olhou diretamente para ele, algo em seu olhar fez o protagonista sentir que havia algo muito errado. Ele não sabia o que, mas estava começando a sentir uma crescente sensação de ameaça. O comportamento da vizinha se tornava mais perturbador a cada encontro. Com o passar do tempo, Priscila começou a se comportar de maneira ainda mais estranha. Ela ficava observando-o pela janela, sempre atenta, mas nunca dava um passo para interagir de verdade. Havia algo de errado em seu comportamento, como se ela estivesse aguardando algo. E isso começou a gerar uma sensação crescente de desconfiança e desconforto. O olhar fixo, constante, de alguém que parece estar esperando um movimento seu. O mais desconcertante de tudo foi o momento em que ele percebeu que, a qualquer hora do dia, Priscila estava lá, observando, como se soubesse tudo sobre ele. O medo de estar sendo vigiado foi só o começo, uma prévia de algo muito mais grave. Finalmente, o ápice do mistério ocorreu em uma noite em que o protagonista estava sozinho. Quando a porta se abriu, ele se deparou com Priscila, desta vez com um comportamento mais agressivo. Ela segurava uma faca com as mãos trêmulas e seu olhar estava perdido, frenético. "Você tirou meu filho!" Ela gritou com uma voz estridente, como se estivesse fora de si. A ameaça foi clara e direta, mas o mais perturbador foi o fato de que ele não fazia ideia do que ela estava falando. A confusão e o medo tomaram conta dele, e ele tentou entender, mas o que estava acontecendo ali parecia completamente fora de qualquer explicação racional. O que ele não sabia era que sua vizinha estava profundamente desequilibrada, e sua ameaça estava longe de ser uma simples explosão de raiva. Ela era a manifestação de algo muito mais sombrio. A revelação de que Priscila estava mentalmente instável se desenrolou lentamente, mas a sensação de insegurança já estava instalada. O terror de viver ao lado de alguém com intenções tão perigosas não era algo fácil de aceitar. E ainda mais perturbador era o fato de que ninguém, nem mesmo os vizinhos mais próximos, parecia saber da profundidade do desequilíbrio de Priscila. O que mais poderia estar escondido naquela casa silenciosa e isolada? Qual era o verdadeiro mistério por trás de seu comportamento? E o mais inquietante, quantos outros mistérios ainda mais sombrios poderiam estar escondidos no bairro à espreita, aguardando para ser revelados? O clima na casa ficou mais tenso após o incidente com Priscila. A ameaça, que parecia um momento isolado agora, parecia ser um sinal de algo mais profundo e perturbador. Cada olhar pela janela, cada passo no jardim, parecia ser vigiado, como se a presença de Priscila estivesse sempre ali, à espreita, esperando o momento certo para agir novamente. O protagonista tentou seguir com sua rotina, mas o medo de ser atacado a qualquer momento tornava até os momentos mais simples uma tarefa desafiadora. A sensação de estar sendo constantemente observado deixou sua marca, e a paranoia se espalhou lentamente entre os membros da família. O silêncio do bairro foi a única resposta que o protagonista obteve ao tentar falar com outros vizinhos sobre Priscila. Ninguém parecia disposto a tocar no assunto, como se todos tivessem acordado de alguma forma que aquele era um segredo melhor mantido. Alguns olhavam com cumplicidade, mas evitavam discutir. Outros simplesmente desviavam o olhar, como se temessem tocar em um assunto que era melhor ignorar. O silêncio, pesado e incomodativo, reforçava a sensação de que algo estava sendo ocultado, como se todos no bairro soubessem de algo que o protagonista ainda não compreendia. O medo de descobrir a verdade parecia ser mais forte do que a própria curiosidade. A cada dia, Priscila desaparecia por mais tempo, e seu comportamento se tornava mais errático. Às vezes ele a via pela janela, observando-o de uma maneira quase hipnótica, como se estivesse à espera de algo. E à noite, os sons que emanavam da casa dela se tornaram cada vez mais inquietantes. Passos arrastados, vozes baixas, murmúrios incompreensíveis. O protagonista começou a questionar se talvez ela estivesse esperando por uma oportunidade,
algo que apenas ela entendia. Sua figura, que antes parecia ser apenas uma vizinha excêntrica, agora estava intrinsecamente ligada a uma sensação de medo profundo que não desaparecia. Ela não era mais apenas uma presença desconfortável, mas uma ameaça iminente, uma sombra que pairava sobre ele e sua família. Foi então que, uma noite, um grito ecoou pela rua. O som veio da casa de Priscila, e algo no tom daquela voz fez com que o protagonista se congelasse. Não era um grito de raiva ou frustração, era uma voz desesperada, uma súplica. O instinto o levou até a porta de Priscila, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a porta se abriu. Ela estava lá novamente, com os olhos arregalados, sem reconhecer quem estava à sua frente. O comportamento dela era ainda mais instável, como se estivesse dividida entre duas realidades, tentando encaixar uma verdade que não fazia sentido. "Você sabe o que aconteceu, você tirou meu filho", ela repetia, enquanto o olhar perdido parecia não enxergar nada ao seu redor, exceto um mundo de loucura. O confronto com Priscila abriu uma porta para um universo ainda mais perturbador. Cada palavra dela, cada gesto descontrolado, parecia tentar revelar algo mais sombrio, uma verdade que ele não estava preparado para ouvir. O que significava aquela obsessão por ter tirado seu filho? O que ela realmente queria dizer? A casa, o bairro, as estranhas interações, tudo parecia conectado de uma maneira que ele ainda não compreendia totalmente. E, no entanto, à medida que a história de Priscila se desenrolava de forma errática, mais perguntas surgiam. O que poderia ter levado uma pessoa a viver em um estado de delírio tão profundo? E o mais assustador, quantas pessoas ao redor dele estavam vivendo com seus próprios mistérios, como Priscila, escondendo algo que ninguém estava disposto a revelar. A situação começou a ficar insustentável. O que antes parecia ser apenas um comportamento estranho da vizinha se transformou em algo muito mais perigoso. Cada vez que Priscila surgia na frente da casa, era como se o mundo à sua volta desaparecesse. Ela não olhava mais como uma pessoa normal, mas sim como alguém perdido em sua própria realidade. O protagonista se viu então em um dilema. Deveria chamar a polícia? Mas o que ele diria? Como explicaria o comportamento de Priscila sem que parecesse insano? Ela estava claramente fora de controle, mas a linha entre paranoia e realidade estava ficando cada vez mais turva. O medo de ser julgado, de ser visto como alguém que estava exagerando, o consumia. Naquela noite algo mais aconteceu. O telefone tocou e, ao atender, a voz de Priscila veio do outro lado, frágil e quebrada. Você vai pagar. Você vai pagar." Ela sussurrou antes de desligar. O medo tomou conta e o protagonismo da situação se tornou aterrador. O que ela queria dizer com aquelas palavras? O que ela sabia e como sabia disso? Era como se ela tivesse uma conexão secreta com algo que ele ainda não compreendia. Talvez ela estivesse tentando avisá-lo, ou talvez estivesse se preparando para fazer algo impensável. Mas o que era isso? E por que ele sentia que estava no centro de uma rede de segredos muito maiores do que ele jamais imaginou? No fundo, o protagonista sabia que algo muito mais sombrio estava por trás do comportamento de Priscila. Não se tratava apenas de uma mulher desequilibrada, mas de um enigma não resolvido, algo que a cidade inteira parecia estar tentando enterrar. O bairro, antes pacífico, agora se tornava uma prisão invisível, onde os moradores estavam vivendo à margem de uma verdade que ninguém ousava enfrentar. E o mais inquietante de tudo era que ninguém sabia o que era essa verdade. O silêncio estava tomando conta, e a falta de respostas só fazia o mistério se aprofundar. Cada vez mais, o protagonista se sentia em um jogo psicológico, onde a realidade e a loucura se misturavam, e ele não sabia em quem confiar. Foi então que o protagonista decidiu agir. Armado com o que tinha, e com um desejo crescente de descobrir a verdade, ele foi até a casa de Priscila em busca de respostas. Quando chegou lá, a porta estava entreaberta e ele sentiu um calafrio. Ao entrar, o ar estava pesado e uma sensação de desconforto tomou conta dele imediatamente. As paredes estavam cobertas de desenhos e símbolos estranhos, e o som de sussurros
como se alguém estivesse murmurando, ecoava pela casa. A sensação de ser vigiado aumentava a cada passo. Foi quando ele encontrou algo que o paralisou. Uma foto antiga, empoeirada, com uma criança sorrindo ao lado de Priscila. E atrás dela, uma frase estava escrita como uma ameaça disfarçada. Não toque no que não pode ser desfeito. Agora, ele sabia que estava diante de algo maior do que uma simples obsessão de uma vizinha. A foto, o símbolo, a frase, tudo fazia parte de algo muito mais profundo, de algo que ele não estava preparado para enfrentar. A casa de Priscila estava cheia de pistas, mas ele ainda não entendia o significado de tudo isso. Por que ela tinha essa foto? Quem era a criança nela? E por que ela parecia achar que ele tinha algo a ver com isso? Era como se as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar, mas de maneira tortuosa, criando um emaranhado de mistérios que ele não sabia como resolver. Ele estava mais perto da verdade do que jamais imaginou, mas a verdade parecia ser algo impossível de compreender.